pessoal, como que vocês estão? Todo mundo animado para o nosso primeiro dia da jornada? Lembrando que a gente vai ter 3 dias de muito conhecimento sobre clareamento e hoje a gente vai conversar sobre os 5 passos para um clareamento de sucesso, sempre no mesmo horário, ao vivo aqui pelo YouTube. Hoje vocês vão receber nos grupos VIPs do WhatsApp a ficha de anamnese, que a gente vai conversar sobre ela, e os pontos que essa ficha tem de particularidade sobre o clareamento. Ela não é uma ficha que você está acostumado a trabalhar no dia a dia, é uma ficha específica que vai ter perguntas que você não fazia a menor ideia que poderiam ter relações ali com o clareamento. E amanhã a gente vai conversar sobre sensibilidade e na quarta a gente vai conversar sobre como ter lucros altos com clareamento, mas sempre respeitando o nosso código de ética, né? E sempre gerando resultados reais, que é o que importa. Porque a gente está cansado de ver, né, fotos de antes e depois a nossa realidade no consultório ser diferente, né? Eu já passei por isso, é por isso que eu resolvi fazer o meu curso, fazer a jornada, para mostrar para vocês que é possível vocês terem resultados reais, seguindo todo esse passo a passo ali, esse início dessa nossa caminhada com clareamento aqui na jornada, tá? Então, a gente vai conversar hoje, como eu falei, sobre esses 5 passos para o clareamento de sucesso. E daí, dentro desses 5 passos, existem passos que dependem de você, profissional, e alguns do seu paciente. Mas 90% eu já vou te avisando que depende de você, tá? E antes da gente começar a aula, pessoal, eu quero dar um recado muito importante. Quem quiser fazer perguntas, tá? Pode mandar as perguntas aqui no chat do YouTube, que 5 minutinhos antes da gente terminar a nossa aula, eu vou entrar aqui e vou responder algumas das dúvidas de vocês, tá? Então, lembre-se, compartilhem esse vídeo. Sempre é importante vocês postarem stories, me marcarem, publicarem no Facebook, no WhatsApp, onde vocês quiserem, que vocês estão aqui 8 horas da noite, em plena segundona, estudando sobre clareamento. E isso é muito importante para o marketing de vocês, para mostrar que vocês são diferentes da concorrência, tá? Que vocês estão um passo à frente de muitos outros dentistas que fazem clareamento no consultório e não vão obter os resultados que vocês vão começar a ter. E eu garanto que amanhã a sua rotina no consultório já vai ser completamente diferente, tá? E a gente vai começar falando de uma coisa muito importante que vários dentistas conversam comigo, fala, e aí? Eu saí da faculdade e não aprendi clareamento. Ou eu saí da faculdade e aprendi pouco sobre clareamento, né? Fiz um ou outro clareamento, não fiz, por exemplo, clareamento caseiro, não sei quais são os passos, não sei por que meu paciente tem sensibilidade. Me ensinaram na faculdade que a sensibilidade faz parte do clareamento. E eu vou contar para vocês que amanhã que a sensibilidade não faz parte do clareamento, né? E que muitos desses mitos, dessas crenças que foram colocados na nossa cabeça durante a graduação, foi só um começo ali, uma introdução do que era o clareamento, mas ninguém estudou a fundo ali durante a graduação, como vários outros procedimentos da área odontológica. Mas o clareamento em si, dentro da dentística, ali, da odontologia estética, ele é deixado um pouco de lado dentro da graduação. E daí, com esse pouco que você tem de embasamento de clareamento, tá? Você acaba colocando em prática e levando a sua experiência, os seus fundamentos, seguindo as orientações do fabricante, né? A gente vai conversar que nem sempre as orientações do fabricante ele vai servir para aquele determinado caso, né? Então, a gente precisa ver, sair da faculdade, qual que é a minha experiência? Ah, vou fazer um clareamento no consultório. Tá, beleza, eu vou fazer um clareamento de consultório porque eu fiz uma vez lá e vou tentar para ver se dá certo. Daí, meu primeiro paciente fala para mim, não, doutora, não chegou na cor que eu queria. E daí, você sabe explicar para ele por que não chegou a cor? Será que aquele caso era indicado para a técnica de clareamento que você escolheu? Ou você saiu do consultório e falou, hoje comecei um clareamento, que legal, tal e tudo mais, vou lá postar a foto antes, depois. E aí você chegou na sua casa, depois das 6 horas, está aqui assistindo a live, seu paciente manda mensagem para você, doutora, eu estou morrendo de sensibilidade, o que eu faço? Aí você vai lá e faz o quê? Passa um analgésico, um anti-inflamatório, que foi o que você aprendeu na faculdade. Mas sinto lhe dizer, isso não serve para os dias de hoje. Isso não serve para você entregar um clareamento de alta performance. Primeiro que a sensibilidade não era para estar ali. E segundo, que eu, pessoal, aqui eu vou contar a minha experiência própria para vocês, que eu venho há muitos anos, há quase 10 anos trabalhando com clareamento, e eu digo que passar medicação para o paciente é um dos piores erros.
tá? Até porque a medicação não vai conseguir controlar 100% o estímulo de dor, e a gente vai explicar na aula de amanhã por que que não vai, tá? Fora isso, você vai estar sobrecarregando o rim, o fígado do seu paciente sem necessidade nenhuma. Os nossos pacientes hoje já tomam muita medicação para várias coisas, né? E sempre que você falar para ele tomar um comprimido de dipirona, ele sempre vai acabar tomando 2, porque ele está sentindo a dor e não você, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente aprendeu lá na faculdade. E essa imagem eu gosto muito porque ela mostra exatamente isso para gente. Nós saímos da faculdade e boa sorte. Pé na estrada e você define o seu caminho. E aqui você está comigo para você conseguir definir quais são esses 5 passos iniciais para ter um clareamento de sucesso e começar a colocar em prática. Então, não adianta nada você assistir a nossa live e chegar amanhã e você continuar fazendo as mesmas coisas. Você precisa ter hoje, no início da nossa caminhada, aquele start, aquela virada de chave para conseguir fazer do clareamento carro-chefe do seu consultório. Porque é, sim, muito possível você conseguir trabalhar sem muito esforço físico, né? Sem posições de trabalho desconfortáveis, porque o clareamento, dependendo da técnica que você escolher, é extremamente confortável para o profissional, em questão de postura, em questão de trabalho, né? É um tratamento que você consegue ter uma alta lucratividade, mesmo usando produtos aí que são referências, que têm um valor mais elevado, mas você consegue ter uma alta margem de lucratividade. É um tratamento que você consegue tirar você da clínica popular para você começar a caminhar ali num consultório alugado, não precisa ser, ou de porcentagem, não precisa ser um lugar só seu, né? Você não precisa de tantos materiais, tantos equipamentos para você começar a rodar ali com o clareamento no consultório. Então, abre a sua cabeça e já começa a fazer diferente a partir do primeiro passo que a gente vai conversar hoje. E para quem já é formado já há alguns anos, mas ainda é inseguro para realizar o clareamento de forma perfeita. Porque existem também profissionais. No meu curso, a gente fala que tem grupos assim totalmente variados, né? Tem o pessoal que é recém-formado, tem o pessoal que já está formado há um certo tempo, tem uma experiência clínica muito valiosa, mas não tem segurança em realizar o clareamento. E tudo bem, porque você não praticou ao longo do tempo, ou talvez você tenha ficado traumatizado por não ter alcançado resultado, sensibilidade, enfim. Por exemplo, o clareamento interno é algo que pouquíssimos profissionais fazem no consultório com frequência. Muitos têm muito receio, têm muito medo. Então, eu quero começar a destravar esse seu medo. E se você já é formado há algum tempo, está pensando em se atualizar, fala, não, eu preciso começar a fazer um procedimento para gerar renda ali no meu consultório, né, para conseguir ter um fluxo de caixa maior. O clareamento é esse tipo de tratamento. E o que eu posso dizer para vocês? Estude antes de você oferecer um tratamento para o seu paciente. Eu sei que a gente aprende, como eu falei para vocês, na faculdade, mas cuidado. Cuidado ao iniciar o primeiro paciente, ou cuidado ao fazer uma técnica que um vendedor te vendeu um equipamento, ou que alguém te vendeu material, ou que estava em promoção na dental, ou que o vendedor da dental falou que esse é o produto mais vendido. Cuidado com isso. Pesquise artigos científicos. A gente tem artigos, pessoal, de clareamento que são lançados todos os anos nas plataformas. No Medline, no PubMed. Qual foi a última vez que você procurou um artigo científico sobre clareamento antes de começar no seu paciente? Ou você está achando que é só pegar o produto, ler a bula e que vai dar tudo certo? Pode ser que 1, 2, 3 casos deem certo, mas você sempre vai ter algum que não vai se encaixar ali naquela orientação. Então, eu quero que, da mesma forma que vocês se preocupam, eu creio que aqui devem ter profissionais de várias áreas, né? Da implantodontia, da orto, da harmonização, da endo, da dentística. Qual foi a última vez que você parou para estudar o clareamento? Porque o clareamento, ele está ali para ser prévio ou para fechar com chave de ouro muitos tratamentos, né? Ele está ali em muitas áreas da odontologia, mas quando que você estudou o clareamento? Então, que hoje seja o primeiro passo no seu estudo sobre clareamento, e eu fico muito feliz de estar fazendo parte dele, viu? E aqui a gente vai conversar sobre o primeiro maior passo. Todo mundo me vendo? Então, ó, vamos lá. Aqui eu tenho uma lousa, não liguem para o flash, tá? Vocês vão me ver só um pedacinho. E eu quero explicar para vocês, para que vocês entendam quais são esses 5 passos, tá?
quais são esses 5 segredos para você conseguir entregar um clareamento de alta performance. Porque isso aqui é básico. Eu até falo para os meus alunos que querem se inscrever no curso, fala, Isa, quero seu curso de clareamento, quero fazer o curso presencial, quero fazer o curso online. Mas espera aí, primeiro assiste a jornada, entende como que funciona essa caminhada, para depois você se tornar um expert em clareamento dental. Não tem como pular essa etapa, entende? É o básico. Lembrem lá da faculdade, antes da gente começar a dentística, a endo, a cirurgia, a gente tem anatomia em geral, anatomia de cabeça e pescoço, anatomia dentária e assim por diante. E é isso que a gente vai começar hoje, os 5 passos para o clareamento de sucesso. O primeiro passo, que é muito importante, pessoal, é aqui, ó, dominar todas as técnicas de clareamento. Por que dominar todas as técnicas de clareamento? Porque existem muitos profissionais que já ficam estagnados ali num único método, na zona de conforto, entende? Então, você precisa dominar todas para você conseguir aumentar a lucratividade do seu consultório, porque vai chegar pacientes ali que não vão se encaixar nessa técnica que você mais faz, né? Não vão se encaixar, por exemplo, você vai falar para mim, eu só trabalho com clareamento caseiro. Tá, mas vai chegar ali vários pacientes que não vão se encaixar nesse método. E aí, você vai perder esse paciente? Ou você só trabalha com clareamento de consultório e vão chegar pacientes para clareamento caseiro e você vai deixar esses pacientes, você está perdendo renda. E aqui a gente não pode ser hipócrita, a gente se atualiza, a gente estuda para conseguir aumentar o faturamento, não é verdade? E eu quero que você aumente seu faturamento de uma forma orgânica, de uma forma inteligente, com embasamento, tá? Eu conheço muitos dentistas, por exemplo, que gostam de fazer propagandas, você vê aqueles patrocinados no Instagram, né? No Instagram, no Facebook, anúncio, dentista, hoje a gente vai ter clareamento, semana do clareamento, ou clareamento é um ótimo tratamento, tal, para deixar o seu sorriso em dia. E daí? Mas você domina todas as técnicas? Se seu paciente chegar e perguntar para você, doutor, doutora, qual que é a melhor técnica de clareamento? Você vai falar só aquela que você sabe? Né? Você tem que olhar e falar, para o seu caso, com essas características, nós temos essas e essas opções. Ou você só tem essa opção. Né? Não adianta nada você gastar R$1.000 aí num anúncio patrocinado e não conseguir converter isso na cadeira do consultório, né? Então, o primeiro passo é dominar todas as técnicas, e isso você consegue com foco no estudo, mesmo sem habilidade prática hoje, em treinamento você consegue. E quando eu falo sobre todas as técnicas, eu estou falando de clareamento interno, estou falando de clareamento caseiro, clareamento de consultório, clareamento com luz violeta, técnica híbrida. E se você não tem equipamento de LED terapia, por exemplo, a gente vai conversar sobre essa questão, o que é laser, o que é LED, será que existe clareamento a laser, né? O que está de errado aí nessa nomenclatura? Mas se você não tem o equipamento, fica tranquilo, você só precisa saber, entender como é que funciona esse método para tirar a dúvida do seu paciente, tá? O segundo, a gente vai conversar passo a passo aqui nos slides, mas eu quero que primeiro vocês entendam do que se trata essa nossa aula de hoje. O segundo passo é o paciente. Exatamente. Lembra que eu falei? 90% do que vocês vão aprender hoje depende do dentista, mas 10% depende da característica do paciente. Depende do que você ensinar para o paciente e do que ele absorver disso. E a gente vai conversar mais sobre o paciente na questão tanto do clareamento de consultório, clareamento interno e clareamento caseiro. Que o clareamento caseiro, por exemplo, é um método que depende do paciente, né? 50% profissional, 50% do paciente, porque não adianta nada você fazer um planejamento perfeito, ter o melhor produto, fazer a melhor sequência, a melhor moldeira e o paciente usar tudo errado, né? O terceiro, quanto cobrar? Gente, isso é uma das perguntas assim que mais me fazem quando eu abro caixinha nas DMs do Instagram, né? Ali nas mensagens, nos comentários. O pessoal manda para a equipe, manda no WhatsApp. Sempre a minha equipe passa que a dúvida, todo mundo quanto que eu devo cobrar? Eu devo cobrar por sessão? Eu devo cobrar um valor cheio? A gente vai conversar sobre isso hoje. E eu queria te fazer uma pergunta. Como que você cobra? Né? Como que você costuma cobrar o seu clareamento? Vamos ver se você está no caminho certo ali ou se você tem algumas coisas para mudar. O quarto passo é treine o seu olhar. Treinar o seu olhar é fundamental. Por quê? Você vai conseguir olhar para o sorriso daquele paciente e descobrir qual é o melhor método para ele. Você vai absorver todas essas informações que eu vou te passar. E eu tenho certeza que o sorriso que você olhar amanhã do teu paciente, você já não vai olhar da mesma forma que você viu hoje.
tá? Você já vai começar a identificar tipos de manchas, que esse paciente ele tem uma característica de esmalte mais fino, mais delgado, né? Isso tudo a gente vai conseguir observar. Vocês podem falar, Isa, mas para você que trabalha com isso há muito tempo, é fácil. Pessoal, é curva de aprendizado, é treino. A resina que você fez há 10 anos atrás, a resina que você fez na faculdade, não é a mesma que você faz agora. Cada vez que você faz resina, você se aprimora. E o estudo também funciona dessa forma, né? E o quinto, investimento. Daqui eu quero deixar uma tarefa para vocês. E uma tarefa para nosso terceiro dia, né? Para nossa terceira aula, para a aula de quarta-feira. Qual seria, vou até trocar de cor aqui da caneta para a gente destacar bem, qual seria o seu cliente dos sonhos? Clientes dos sonhos, eu quero que vocês pensem, tá? Qual seria o perfil ideal de paciente para você conseguir aumentar a sua lucratividade com o clareamento? E eu vou te mostrar como que você vai fazer isso de forma ética, respeitando o nosso conselho, independente do estado que você mora, tá? O que se pode fazer, o que não pode, e como que você consegue atrair esse tipo de perfil, porque o meu cliente dos sonhos, o meu paciente dos sonhos não é o mesmo que o seu. Quanto que você quer cobrar no clareamento? Quanto que você quer lucrar? Então a gente vai conversar sobre isso, certo? Voltamos aqui para vocês verem minha carinha. Vamos voltar para a aula. Ai, bora lá então. Então, o primeiro passo, que eu considero um dos maiores passos, vou colocar aqui o óculos, vocês não liguem se o flash começar a estourar aqui, mas é que eu preciso para poder enxergar. Então, qual é o primeiro passo? É o passo mais importante, é você dominar todas as técnicas. Você precisa. Se você não fizer no consultório, você precisa conhecer como que funciona cada uma, qual que é o método, como que funciona o clareamento. Se o paciente chegar hoje na sua cadeira e falar assim, ah, doutora, eu queria fazer determinada técnica. Como que funciona essa técnica de clareamento? O que que ela aborda? Né? Como que funciona esse negócio para clarear? É um produto, é um ácido que você coloca no meu dente? É um produto que deixa meu esmalte mais branco? Ele remove pigmento, mas ele tira pigmento da onde? Né? Do esmalte, da dentina? Como que funciona esse processo? Você vai ter gel clareador? Não vai ter? Por que você me dá uma seringa para usar numa moldeira? O que esse gel vai fazer? Né? No caso do clareamento interno, por exemplo, ele vai perguntar qual é o produto que você coloca dentro do meu dente, como é que funciona, por que não é um clareamento externo, ou por que eu posso fazer o clareamento externo e interno junto, né? Então, vocês precisam dominar todas as técnicas de clareamento. Então, primeiro você domina e depois você vende, não a ordem contrária, porque senão isso é tiro no pé. E eu gosto muito aqui dessa frase: não tenha medo, mas tenha cautela. Você não precisa ter medo de realizar uma técnica de clareamento, como clareamento interno, por exemplo. Existem muitos profissionais que têm medo de executar essa técnica, ficam inseguros ali na execução. Mas você precisa ter cautela. Não é porque você já estudou bastante sobre isso, não é porque você fez a jornada do clareamento perfeito, que você já vai mandar ver em todos os clareamentos internos que você vê pela frente. Né? Você precisa ter um pé no freio ali para conseguir estudar cada vez mais e se aperfeiçoando. Não queira realizar 30 casos com luz violeta de sucesso sem realizar um clareamento caseiro com louvor. Eu vejo muitas pessoas que me acham ali no Instagram e falam assim: Isa, qual que é a marca do laser que você usa? Como que funciona o seu método? Quantas vezes eu tenho, quanto tempo a luz tem que ficar ali incidindo no dente? Né? Eu apago essa luz, ligo essa luz, troco o gel, o que eu faço? Não é assim que funciona. Você tem que entender como é que funciona o método. Conseguindo entender como é que funciona o método, aí sim sua cabeça, como eu disse, vai virar aquela chavinha e você vai conseguir planejar e executar e ter um resultado de alta performance. Não é comprar um aparelho, tá? Não adianta você ter uma Ferrari e você não saber pilotar. Você precisa sim sempre estar investindo, sempre estar se atualizando, mas ao mesmo tempo que você investe em equipamento, você tem que investir em conhecimento, tá? E você tem que dominar todas as técnicas agora. Você nunca faz clareamento ou fez poucos e já quer ir para um clareamento de grau avançado, né? Calma lá, vamos começar pelo básico, como eu falei antes. E o que vai nos diferenciar no mercado hoje, pessoal?
todo ano se formam tantos e tantos dentistas, né? A gente vê ali saindo uma galera e você para e pensa, meu Deus, como é que eu vou me diferenciar, né? Como é que o meu paciente vai me escolher, né? Antes a gente falava assim, quem não está nas redes sociais, quem não está na internet, está fora. Mas hoje a gente teve um crescimento muito grande, ainda mais com a pandemia, né? A gente teve um crescimento absurdo de pessoas que ingressaram nas redes sociais. Isso é muito bom, porque a gente consegue levar informação para o nosso paciente. Mas como que você vai se diferenciar, né? Sempre a inovação e a qualidade, elas têm que andar juntas. Não adianta você ter um equipamento muito caro, um equipamento cheio de botão, cheio de luz, e você não conseguir saber usar, né? E você não oferecer um clareamento de qualidade ali. Porque quando você aprende um clareamento de qualidade, quando você aprende como que o clareamento funciona, como que vai ser para aquele caso daquele paciente, né? Você consegue trabalhar com qualquer tipo de material, você consegue se adaptar ali, né? Mas quando você não sabe, você vai ficar refém de uma coisa, de um equipamento, de um produto que muitas vezes, em alguns casos, não vai funcionar, ou você não vai conseguir usar, né, da melhor forma. Existem pessoas que falam, não, eu só uso gel clareador de consultório de tal marca, só uso esse. Tá, mas então se eles saírem do mercado, se trocar, você não sabe trabalhar com outro, né? Então, inovação e qualidade sempre juntos. E eu não vou ficar mostrando aqui casos de antes e depois, lotar de casos aqui para vocês, tá? Porque eu não quero que vocês encham os olhos com esses casos, mas eu quero que vocês entendam como funciona o clareamento. Segundo passo, o paciente. E esse é um passo chato, já aviso. Sim, o seu paciente precisa estar focado no tratamento, ter constância e o principal, paciência. Aqui tem uma frase que eu sempre falo: a pressa é inimiga da perfeição, ainda mais no caso da estética, pessoal. Então, para se ter longevidade dos resultados, é necessário um ciclo de tratamento. O clareamento não é um tratamento para imediatistas. Aí vocês podem me dizer, não, mas nós temos clareamento de sessão única. A literatura não tem uma quantidade de estudos suficientes para falar que o clareamento com sessão única, ele tem validação, tá? E sempre a gente tem que ter embasamento científico, a gente não pode entrar por achismos ou por lançamentos de mercado, né? O clareamento com uma única sessão pode dar uma iluminada, mas ele não vai segurar aquele resultado, né? E muitas vezes é isso que os nossos pacientes procuram. Eles querem os dentes brancos do dia para a noite. Sabe aquele paciente que ficou anos ali sem ir no dentista? Ou, por exemplo, ele até chegou a passar por uma consulta inicial com você, você deu uma proposta para ele de clareamento, e daí ele chega no seu consultório e fala assim, doutor, hoje é segunda-feira, eu queria começar o meu clareamento porque no sábado eu vou casar. E daí? Será que a gente vai conseguir entregar o melhor resultado até sábado? Não, o clareamento ele tem um ciclo. Pensem comigo, paciente com dente amarelado, eu tenho anos ali de pigmento. Pense em cada alimento que ele consome, cada coisa da rotina dele é uma molécula de pigmento que entra na dentina e fica lá como se fosse um estoque. Então, ele vai acumulando várias moléculas de pigmento ao longo dos dias, né? Ao longo dos meses, ao longo dos anos. Então, para limpar esse estoque de pigmento, eu preciso de um ciclo de tratamento, tá? Então, não é uma coisa que eu consigo do dia para a noite. Isso é muito importante você falar para o seu paciente, tá? Que precisa de um ciclo, ele precisa ter paciência, ele não é um tratamento independente da técnica, tá? Não é um tratamento para imediatistas. E hoje nós só temos pacientes imediatistas, né? Terceiro passo, aquele passo polêmico, né? Vender por sessão ou valor fechado. Aqui eu coloco para vocês, 98% dos profissionais vendem clareamento da forma errada. Sabe por quê? Porque 98% é a média que nós fizemos entre os meus alunos antes de começarem o curso, do que a gente conversou, dos cursos presenciais, dos cursos online. 98% vende da forma errada, tá? Qual que seria essa forma errada? Voltar aqui um pouquinho. Qual seria essa forma errada? Pessoal, clareamento não se vende por sessão. Por quê? Você precisa de um ciclo de tratamento, certo? A gente conversou sobre isso agora no último slide. Se eu preciso de um ciclo de tratamento,
Eu não posso vender por sessão. Por quê? Com 2 sessões, eu posso alcançar o resultado que meu paciente deseja. Mas eu sei que algumas técnicas eu preciso fechar um ciclo com 3, outras com 5 sessões para conseguir segurar aquele resultado, né? E o nosso olhar é diferente do olhar do paciente. Se a gente olha e o canino está destoando, mas ele viu que deu uma iluminada e já quer parar. E daí o produto que você comprou, o equipamento que você investiu, tudo, você vai acabar perdendo se vender por sessão. Porque ele vai pagar uma, ele faz uma agora. Aí faz outra na próxima semana. Chegou no resultado, ele fala, daqui 2 meses eu estou sentindo que meu dente está amarelando, vou lá e faço mais uma. Daqui 5 meses eu vou lá e faço mais 2. Não é assim que funciona. Clareamento é um tratamento, né? Eu não consigo um paciente, por exemplo, que vai fazer um canal, o paciente vir, faz uma sessão hoje, se o tratamento dele precisa de mais sessões, ele vem, faz uma hoje, daqui 6 meses ele faz outra. Não, eu vou ter perdido aquilo que eu fiz antes, né? Então, as coisas demandam fases ali, e isso tem que ser exemplificado, o paciente tem que ser discutido com ele. E o clareamento você deve cobrar um valor pelo tratamento, um valor fechado, e que nesse valor fechado esteja se você precisar de 2 sessões ou se você precisar de 3, 4, 5, entendeu? Dependendo da técnica que você escolher, para você não sair no prejuízo também se você precisar de outras sessões. Daí vocês podem me perguntar, Isa, mas quanto que eu cobro um clareamento de consultório? Quanto que você cobra um clareamento de consultório? Pessoal, aí vai depender do valor da sua área clínica. Qual que é a sua infraestrutura, se você ganha por porcentagem, se sua sala é alugada, se sua sala é própria, se você tem um instituto ou se você tem um consultório. Tudo isso você precisa colocar na ponta do lápis ali e ver o custo da sua hora. E baseado no custo da sua área clínica, no custo dos tratamentos, no custo do material, é aí que você, dentista, aí da sua cidade, você sentado no seu mocho, vai definir o quanto você vai cobrar. Mas sempre cobrem para o valor fechado. Além de que vender por sessão tira a sua credibilidade. Tira essa credibilidade do paciente entender que aquilo é um tratamento, tá? E eu vou contar para vocês qual que é o meu jeito de trabalhar e o jeito dos meus alunos trabalharem. Primeiro de tudo, você tem que transformar a experiência do seu paciente em algo surreal, tá? Desde o kit de clareamento até a experiência dele na cadeira do consultório. Entregue valor antes de preço. Vocês sabem a diferença disso? Valor é experiência, valor é o meu conhecimento, valor é tudo aquilo que o clareamento pode trazer de benefício para aquele paciente. Valor é o mimo que eu entrego para ele no final da consulta. Valor é o kit de clareamento caseiro individualizado ali que eu entreguei para ele, personalizado, né? Ali, valor é o cafezinho que ele toma na recepção, é o monitor que eu coloco em cima da cadeira, é a música ambiente que eu coloco na minha sala, é o cheirinho que eu coloco na minha sala. Vocês entendem? Antes de você falar preço. Por isso que eu digo, você sempre tem que investir em estudo, porque o estudo vai fazer você agregar valor ao seu tratamento. Você vai dar uma aula primeiro para aquele paciente sobre o que é o clareamento e o método que você escolheu. O preço é o que ele vai pagar de dinheiro. E depois de tudo isso que você levou para ele de valor, o preço ele não vai se importar. Entende? Se você pegar e falar assim, chegar um paciente na sua cadeira e ele falar, eu queria fazer clareamento. Legal, você está apto para fazer clareamento. Quanto custa o seu clareamento? R$1.000. Vai falar, nossa, R$1.000 para eu vir aqui ficar 20 minutos, 1 hora na cadeira, 3 vezes você está me cobrando isso? Ou para fazer uma moldeirinha e eu usar em casa, ela está me cobrando R$1.000? Agora, se você chegar e mudar a situação, o paciente sentar na sua cadeira e ele falar, eu queria fazer o clareamento. Então, vamos ver em qual método você se encaixa? Olha, esse método funciona assim, assim, assim. É isso que você precisa. É assim que a gente vai conseguir trabalhar. É assim que a gente vai conseguir fazer. Eu vou te dar um kit, é um kit personalizado, é uma moldeira feita para você, que ali você vai usar um gel específico para o seu caso. Você vai contando toda uma história para ele. Aí no final você passa o preço. Entende? Consegue entender a diferença? Sempre você vai optar por vender o valor do tratamento fechado, tá? O tratamento completo, independente da quantidade de sessões. Vender por sessão não paga os seus custos e não fideliza o paciente, além de correr altos riscos dele fazer apenas metade do tratamento e não voltar mais. O nosso paciente, pessoal, é leigo. Por mais que você agora não domine o clareamento, mas você sabe muito mais do que ele.
E o que ele pode fazer, que eu comentei com vocês, ele fazer 1, 2 sessões, naquela semana tá super branco. Aí depois não tá mais branco, ele não tem mais dinheiro para te pagar. Aí ele contou para um amigo que ele estava fazendo clareamento, o amigo falou: ué, mas você não tá fazendo clareamento? Seu dente tá amarelo. Não, mas o clareamento da doutora fulana não funciona. O clareamento da doutora fulana, ó, eu fiz, paguei 2 sessões, tá, já viu, já voltou tudo. Só que ninguém sabe que ele não encerrou o ciclo, entendeu? Quarto passo, treine o seu olhar. No seu primeiro clareamento, você vai seguir todo o roteiro para análise clínica, como a avaliação de uma panorâmica. Para quem não sabe, a minha primeira especialidade, minha primeira especialização que eu fiz no Centrinho, né, no Hospital de Reabilitação em Anomalias Crâniofaciais aqui na USP de Bauru, é radiologia. E na radiologia odontológica, a gente aprende a fazer todo um esquema, uma sequência de análise de uma radiografia panorâmica. Diferente de alguns profissionais, que eu preciso fazer implante na região do dente 23, eu vou olhar só a região do dente 23 e no máximo ali o tecido ósseo daquela região, os dentes adjacentes, mas eu não vou olhar toda a panorâmica, né? Então, quando a gente ensina sobre radiografia, quando a gente aprende, a gente sabe que a gente não pode ter um foco ali só onde a gente vai tratar. Tem que ter toda uma análise. E nos primeiros momentos que você vai ter essa análise, nas primeiras vezes, você vai seguir um roteiro, é natural. Depois isso vai se tornando automático. Então, por exemplo, hoje vocês vão receber a ficha de anamnese, a ficha de anamnese própria ali para o clareamento, que vão ter perguntas que eu garanto que vocês nunca fizeram antes para o paciente de vocês. E dali, nos primeiros dias, você vai ficar ainda meio travado ali naquela sequência. Depois, o negócio vai ficando mais automático, né? E quando a gente conversar, por exemplo, sobre protocolos de dessensibilização, nos primeiros momentos, você vai ficar ali, a primeira coisa eu faço isso, a segunda coisa eu faço isso, depois se tornando automático. É igual fazer uma restauração. Você ficar, primeiro eu faço preparo, agora eu passo o ácido fosfórico, e ele tem que ficar tantos segundos em esmalte, tanto em dentina, depois o adesivo, depois a resina. Mas depois isso vai ficando natural, automático, é a mesma coisa que o seu primeiro clareamento. O 10º clareamento já vai ser automático você olhar e falar, nossa, esse paciente tem mancha intrínseca ou mancha extrínseca, esse paciente tem mancha de tetraciclina, ou esse paciente tem erosão dentária, ou ele tem essa quantidade de mancha porque ele tem apertamento, né? Então você já vai conseguir definir ali, falar, eu vou conseguir fazer esse método que vai se encaixar melhor. E o que eu deixo aqui de último passo para você, quando você está treinando o seu olhar. Depois que você fez 20, 30, 40, 50 clareamentos, você não pode deixar o seu ego inflar. Cuidado com a autoconfiança. O erro mora aí, tá? Quanto mais a gente faz, é normal do ser humano a gente sentir, né? Nossa, eu tô dominando aquilo. E o que eu falo para o meu time de expert, não é porque vocês fizeram um curso de clareamento, vocês são top da galáxia, vocês estão fazendo tudo, que vocês não têm que ter pé no freio e na hora que surgir uma dúvida, vocês não têm que me mandar. Porque, pessoal, é natural que em algum momento a gente olhe e fala, esse caso é difícil? Mas eu já fiz 50 clareamentos. Bora lá, se der certo, deu. Se não der, não é isso. É um ser humano que está ali na cadeira, entende? É um ser humano que está ali. É um paciente que, se der errado, você está comprometendo o sorriso dele, certo? E se der certo, amém. Mas e se não der? Quais são as chances de dar certo? Você não sabe nem que mancha que é. Né? Se você não sabe, se você está ligado no automático ali, se deixou seu ego aumentar, cuidado com isso. A gente sempre tem coisas novas para aprender. Eu tenho alunos meus que fizeram o curso e sempre estão assistindo a jornada, porque eles sabem que cada vez que a gente lança jornada, lança curso, tem atualizações. Tem atualizações de protocolo, tem mudanças, tem conteúdo novo. Então, você precisa sempre se atualizar ali. Cuidado com o seu ego. Na dúvida, fez ali o protocolo fotográfico do seu paciente, que eu espero que você tenha um protocolo fotográfico assertivo ali para clareamento. Mas se você fez seu protocolo fotográfico, olhou, não sei o que fazer nessa mancha, os meus alunos sabem, a gente tem um grupo que é específico dos alunos da turma do curso Expert em Clareamento Dental. E ali a gente está em constante discussão de casos, né? Então, ficou na dúvida, manda foto para mim, você tem o meu suporte ali, a gente conversa, a gente discute casos, né? Não fique sozinho, fechado ali no seu mocho, né? E tudo isso, pessoal, é curva de aprendizado, tá?
Esse passo ele é fundamental, treinar o seu olhar diariamente para visualizar alterações de cores, manchas, trincas, desgastes. É como aprender a visualizar uma radiografia panorâmica, como eu falei para vocês. Não deixe o foco do seu olhar somente no problema. Por exemplo, um paciente que vem para um clareamento interno com o dente 11 escurecido. Não foque só no dente que está escurecido. Foque no resultado ali, foque nos outros dentes. Como que está a harmonia dos outros dentes? Como está a harmonia do sorriso? Olha que belíssimo esse caso de clareamento, né? Esse é um caso meu lá do consultório. Olha que lindo esse caso. Se não for perguntar, mas certeza que tem um protocolo ali. Não, eu posso ter os melhores protocolos. Se eu não souber onde encaixar cada um, eu não vou chegar no resultado como esse. Isso é curva de aprendizado, tá? Isso é treinar. Se o seu paciente vem, eu quero fazer clareamento, parem e pensem comigo. Quanto tempo você demora numa consulta de avaliação ali, numa consulta inicial de clareamento? Examinando, você procura o quê? Se tem gengivite, você procura se o paciente tem cárie, se ele tem infiltração, se ele tem coroa, se ele tem resina. Mas você para olhar a cor. Se chega um paciente com um sorriso, com os dentes rígidos, lindo, tirou o aparelho ortodôntico, está perfeito, você fala, vamos mandar ver ali no clareamento. Você avaliou se o paciente tem apertamento, se o paciente tem bruxismo, se ele tem desgaste, se ele tem trinca. Se ele tiver uma trinca e você não cobrir essa trinca, você não souber identificar, ele vai ter sensibilidade, a culpa é sua. Entende? Então é fácil a gente ficar colocando a culpa no método. É fácil a gente ficar falando, a culpa é do clareamento. Tem profissional traumatizado com algumas técnicas de clareamento. A gente vai conversar amanhã sobre hipersensibilidade dentinária. E muitas vezes a culpa ali é do profissional que não visualizou aquela trinca, aquele desgaste, sendo que isso podia ter sido evitado, esse desconforto. Certo? E o quinto passo, invista em conhecimento na mesma medida que você investe em equipamentos e na decoração do seu consultório. Então, não adianta nada você pintar o seu consultório todos os anos, você mudar a recepção, você colocar uma máquina de café maravilhosa, você servir chocolate da Cacau Show da Copenhague na sua recepção, você entregar um senhor do kit de clareamento, sendo que você nem estudou clareamento para fazer, entende? Você achou que clareamento estava ali na dentística e estava tudo bem, né? Pensem lá naquilo que a gente mostrou na nossa lousa. Qual que é o seu cliente dos sonhos, né? Qual que é o perfil de paciente que você gostaria de atender no consultório e aumentar seu faturamento? É homem, mulher? Qual faixa etária? Quanto que ele ganha? Como que funciona? Né? Qual que é o perfil que você gostaria de atender no seu consultório? E você tem que estar preparado, sim, com uma infraestrutura para esse seu cliente dos sonhos. Mas você tem que estar preparado com muito embasamento teórico, científico, prático, para conseguir executar. Não adianta nada você vender um tratamento com 20 lentes de contato. Você vai vender um tratamento, sei lá, de 30 mil reais, de faceta. E chega na hora você não souber fazer, tiro no pé. Ou você fazer a faceta, não chegar na cor, desgastar muito dente, dar endo em todos os dentes, cair a faceta depois de uma semana cimentada. Entende? Isso é tiro no pé, propaganda negativa. Cuidado com isso. Cuidado. Então não adianta você querer comprar o melhor produto, o clareamento mais vendido nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, trazer aquele produto que é referência, falar, agora temos LED terapia, agora a gente tem um equipamento de laser maravilhoso, a gente só trabalha com os melhores produtos do mercado. Se você não souber executar, é ali, você é uma balança, você tem que colocar, não adianta, você tem que colocar investimentos em infraestrutura, equipamento, em conhecimento, não ignore o conhecimento. A área da saúde está em constante evolução, pessoal, está em constante evolução, não fique para trás. Às vezes você acha que você está dando 1, 2, 3 passos para frente ali, né? De investindo em equipamento, nossa, eu estou investindo, tem uma fachada com uma porta gigantesca, aquela porta de casa de ator da Globo, né? Sabe aquela coisa linda, maravilhosa, cheia de LED, assim, na recepção? E daí chega lá no tratamento, você não domina. Você não vai conseguir nem pagar tudo isso que você investiu. Então, invista em estudo. A área da saúde é isso. Cuidado com aquilo que vocês veem no Instagram, né? Não, eu preciso ter o melhor jaleco. Eu preciso estar sempre, né? 100%, preciso estar maquiada, preciso estar com um terno, preciso estar com um sapato bonito, preciso ter isso, ter aquilo. E não investe em conhecimento. Entende?
Você não se aprofunda no procedimento, você pode falar assim para mim, mas o clareamento é algo básico. Eu faço faz 10 anos no consultório e dá certo. Será que dá certo mesmo? Será que todos deram certo? Você nunca teve nenhum problema? E a sua escolha de gel, sua escolha de método é baseado em quê? Aonde você aprendeu? Se você virar para mim e falar, não, eu fiz uma especialização em dentística, eu fiz um curso de clareamento, beleza, mas quantos de vocês fizeram curso de clareamento? Né? Eu estudo isso há muitos anos e trabalho em outras áreas também da odontologia, mas vocês sabem por que eu quis criar um curso de clareamento? Porque não tinha. Porque não tinha. Tem cursos de clareamento que ficam focando só em você vender, vender, vender. Sabe aquelas propagandas? Fature 100k, né? Fature 100k por cadeira. 100k é 100 mil reais uma única cadeira no único dia. Né? Isso aí é surreal para a nossa realidade. Isso não se encaixa na realidade de muitos profissionais, né? Mas aí eles ficam falando que é só você fazer propaganda, propaganda tá bem vestido no Instagram, de fazer ensaio fotográfico e tudo mais, e daí chega lá, você não executa o método da melhor forma, você nem sabe escolher o método, você deixa o seu paciente escolher o método, né? Então, cuidado com isso, pessoal. E amanhã a gente vai conversar sobre a nossa temida sensibilidade. Vê essa cara de desespero? Essa cara de desespero que eu conheço muitos profissionais. É assim que funciona. Tem muitos profissionais que têm o primeiro contato comigo ali. Quando tem um caso de hipersensibilidade, quando não sabe o que fazer, Isa, meu paciente está me ligando, doutora, eu não sei o que fazer. Eu já passei na mesolida, já passei tudo e a sensibilidade dele não passa. Ele falou que ele não vai me indicar para ninguém, que esse clareamento não funciona, que eu comprei o equipamento de luz violeta achando que o meu clareamento não vai ter sensibilidade e deu sensibilidade ao meu paciente. Então, amanhã a gente vai conversar sobre essa questão da temida sensibilidade. E também vocês vão receber, depois da nossa aula, ao final da nossa aula de amanhã, um e-book com protocolo de dessensibilização e um e-book só sobre sensibilidade dentinária, para você saber o que você não deve fazer e se você tiver sensibilidade, como que você resolve. É um e-book novidade exclusiva aqui para a jornada, é gratuito, vocês vão receber os materiais de apoio esse e-book no final da aula de amanhã, tá? Então, pessoal, para quem está assistindo, que não é inscrito, não está participando do grupo VIP ou silenciou o grupo VIP ali, entra lá, tira do silencioso e fica de olho no final da aula de amanhã que vocês vão receber esse e-book. Esse e-book vai ser fundamental para vocês conseguirem tratar essa temida sensibilidade. E vou dar um spoiler para vocês. Amanhã a gente vai conversar sobre alguns produtos, né, que os nossos pacientes usam e até a questão de marketing, né, quando eles vão no mercado, vão na farmácia, o negócio está ali e que podem estar causando sensibilidade sem vocês saberem. E a gente vai conversar sobre qual é a composição desse produto, como que ele age, por que que não deve ser usado. Eu até postei nos stories esses dias, aliás, vocês me acompanham lá no Instagram, vocês visualizam meus stories todos os dias, para vocês saberem que tem muita coisa que eu falo lá que eu não faço post, hein? Tem muita coisa que é exclusiva de lá. E esses dias eu coloquei uma enquete, você sabe que o carvão ativado não pode ser utilizado, porque ele faz mal para os nossos dentes. Mas você sabe explicar o porquê? Com base na ciência, você sabe falar para o seu paciente que ele desgasta, né? Por quê? O que que acontece ali? Você sabe explicar isso? A mesma coisa com o creme dental clareador. Você sabe por que que não pode usar? Porque ele é abrasivo. Tá, ele é abrasivo. Mas e aí? O que que ele faz? É só a abrasividade que causa sensibilidade? Porque tem pessoas que usam faz muito tempo e não tem sensibilidade, né? E uma das coisas que é novidade que eu vou trazer para vocês é isso daqui, ó. Todo mundo conseguindo ver? Esse tubo tá quase no final, porque sim, eu testei esse creme dental. Que não adianta a gente ver toda a composição, toda a literatura, eu quero saber como é que isso funciona na minha boca, tá? E eu testei isso aqui inteiro para conseguir contar para vocês como é que funciona isso, se ele traz sensibilidade ou não. Eu sou uma pessoa, uma paciente, que tem muita sensibilidade, eu tenho apertamento dentário, faço tratamento há muitos anos, e eu vou contar qual é a minha experiência em relação a esse creme dental para vocês, o que que eu senti. E eu convido vocês a fazerem o mesmo, tá? Essa linha da Colgate Luminous White, ó, vou aproximar bem para vocês verem. E essa daqui, eles chamam uma linha que lançou agora, no último mês, Lovers. E essa daqui, ó, é café, remove manchas de café. Não sei se vocês conseguem ver.
E tem uma outra que tá, remove manchas de vinho. Uma é diferente da outra por conta de um ingrediente que a gente vai conversar amanhã, tá? Mas é importantíssimo que vocês saibam como que isso aqui funciona. Esse creme dental, para vocês terem uma ideia, custa quase R$ 20, tá? E ele tem 70 gramas. E ele tem um ingrediente importantíssimo aqui que pode lesionar muitos tecidos. Não é questão da abrasividade, porque ele não é abrasivo, tá? E ele tem um método diferente. Então, é importante que vocês testem também, que vocês conheçam, porque o seu paciente pode estar agora no mercado, na farmácia, comprando isso aqui e achando uma maravilha e estocando, ou essa de café ou a de vinho, né? Então, você precisa entender, porque isso pode ter relação com essa sensibilidade que a gente vai conversar amanhã, tá? Vamos parar aqui. Quero ver as perguntas de vocês no YouTube. Peraí, tem um monte de pessoal me perguntando, ó, o tubo. Vê se vocês conseguem ver. Conseguem? Ó. A Rosilda falou um ponto muito importante. Tenho medo de fazer clareamento interno. Tem um caso clínico que o colega fraturou a coroa porque o ácido é muito forte. Realmente, Rosilda, isso pode acontecer. Por isso, você tem que saber executar da melhor forma. Clareamento interno, de acordo com a literatura, é um dos tratamentos conservadores melhores que a gente tem na odontologia estética. Mas se você não souber executar, é um tiro no pé, porque ele pode causar sérios danos. A Cris falou que cobra por sessões. Cris, esquece isso de cobrar por sessões. A partir de amanhã, valor fechado. Calcula a sua hora clínica, que você vai cobrar valor fechado. O Nicolas falou, doutora, poderia aumentar um pouquinho o áudio? Pessoal, eu fiz sem fone hoje, depois vocês dão um feedback sobre o áudio, tá? Porque algumas vezes ele fica falhando. A Luana perguntou, é verdade que o laser aumenta a sensibilidade? Pessoal, primeira coisa, vou dar um grande spoiler aqui. Não existe clareamento a laser, tá? Luz violeta não é laser. Cuidado com essa nomenclatura. E esse laser não interage com tecido duro, realmente vai causar um aumento ali, uma oxidação muito maior das moléculas de pigmento e causar um superaquecimento da dentina. O pessoal falou aqui, colegas, vamos dar um like para a nossa professora no YouTube, é importante. Muito obrigada, dê like, compartilhem, postem print no Instagram, me marquem. A Andrea falou, boa noite, em relação às trincas, o que podemos fazer? Andrea, a gente tem várias opções de tratamento ali nas trincas em relação ao clareamento. Você pode cobrir com barreira, você pode fazer um determinado alívio ali na moldeira de clareamento, ou uma retenção ali, mas primeiro precisa descobrir o porquê dessa trinca. A gente vai conversar amanhã. Fica que amanhã a gente tem conteúdo bom, hein? A Rosilda falou, entendi, obrigada pela orientação. A Natália falou, olá, top, estou adorando, que bom. Está excelente a aula, também quero saber das trincas. A Marina falou, áudio para mim tá ótimo. A Fer comentou, o som tá ótimo, será que não teria que aumentar o volume? A Renata falou, sim, é mentira essa coisa do laser para clarear. E já deu um like, isso mesmo. Renata tá por dentro. É mentira isso. Clareamento a laser não existe, tá? Isso é o pior tiro no pé. Isso daí é uma das coisas mais perigosas que nós temos na odontologia hoje, né? Profissionais investindo em equipamentos que não servem para esse fim. O pior, nem investindo, usando aquele equipamento que usa para a fotopolimerizar a resina, enfim, a gente vai conversar sobre isso. Mas cuidado, eu já aviso vocês, muito, muito cuidado com as nomenclaturas. Estudem, aprendam para poder divulgar da forma correta. Certo? Mais alguma dúvida? Vocês têm mais alguma dúvida? Se vocês têm algum colega que quer participar da jornada, que você falou, nossa, eu tenho um colega de profissão que precisa ouvir isso. Eu tenho um colega que sofre com sensibilidade, que precisa aprender a tratar. Mandem o link da jornada para ele, ainda dá para fazer a inscrição. Não vai conseguir assistir essa aula de hoje, mas vai conseguir assistir a de amanhã e a de quarta-feira.
Vamos ficar juntos hoje, amanhã e quarta, às 8 horas, ao vivo aqui pelo YouTube. E amanhã, no final da aula, tem e-book para vocês de protocolos para hipersensibilidade dentinária. Vocês vão ficar craque. Na quarta-feira, vocês vão conseguir aprender como divulgar o clareamento da forma correta, porque a maioria dos profissionais não divulgam da forma que deveria. Certo? Andréia falou, a aula está ótima, adorei. A Fernanda, com essa jornada, podemos estar aptos para fazer o clareamento sem medo? Fer, a jornada é uma caminhada, tá? É o início ali de uma caminhada, é o primeiro passo. Você vai começar a abrir sua cabeça para o clareamento, tá? Muito obrigada, pessoal. Perguntaram, o gel de clareamento a 40% é prejudicial? 40% de peróxido de hidrogênio? A Inês falou, parabéns, ótima aula, muito obrigada. Qual seria? Seria 40% de gel de peróxido de hidrogênio ou carbamida? Independente do que for, 40% de concentração é muito alta, tá? Muito, muito alta mesmo. A Rafa comentou, diversos artigos falam que o laser não clareia, inclusive que pode danificar a polpa. Exatamente, Rafa. Certo? Mais alguma dúvida? Vamos encerrando por hoje. Amanhã a gente tem uma longa caminhada aqui, hein? Uma longa caminhada, a gente vai conversar, já se acomoda ali, porque o assunto é longo amanhã. Hoje foi para a gente começar a dar esse pontapé inicial aí na jornada do clareamento. E amanhã a gente vai conversar sobre a temida sensibilidade. Você vai perder o medo dela, porque ela não vai mais acontecer no seu consultório. Você vai começar a entender como é que funciona e a gente vai conversar sobre várias coisas, inclusive sobre isso daqui, tá? Quero todo mundo comprando, testando, me marcando para conseguir falar para o seu paciente qual é a real experiência e não que ele não deve usar baseado em nada, tá bom? O clareamento hoje, ele é o meu foco no consultório. Eu atendo mais de 300 casos por ano. Então, devido a isso, eu desenvolvi várias técnicas, protocolos, que a gente consegue levar o nosso resultado a um resultado de excelência. E o objetivo do curso é que você amplie seus conhecimentos para que você não cometa os erros mais comuns na técnica de clareamento dental e conheça também quais são os protocolos mais modernos que nós temos na odontologia.